E vem conferir a crítica do filme Sorria 2. E chegou nos cinemas o filme Sorria 2, continuação do filme Sorria de 2022, que fez muito sucesso. E como acontece com a maioria das franquias de terror, Sorria é aquele filme que lançou em 2022, chamou muito a atenção, fez muito sucesso e a partir daí o estúdio vai querer continuar a franquia a partir daí. Afinal, se você assistir Sorria 1, você vê que ele é um filme que ele é bem fechadinho na sua história. Tem como você ter continuações? Tem, mas quando você pensa no filme, ele tem um começo, meio e fim de uma forma bem coerente e que não precisava de continuações. E aqui vem a continuação, afinal, nesse caso, se Sorria deu dinheiro, vamos fazer continuação. E não só uma continuação qualquer, vamos fazer uma continuação que já dá gancho para outras continuações. E o final do filme, principalmente, deixa um gancho bem claro para ter quantos filmes quiser de Sorria. Sorria 2, Sorria 3, Sorria 4, Sorria 5, Sorria uma série animada, o que quiser de Sorria, dá para fazer com o final do 2. E é isso que eles querem fazer. Criar uma nova franquia. Vai dar certo? Não sei, até porque eu acho que a temática de Sorria é uma temática que pode esgotar muito fácil. E aqui esse filme ele tinha vários obstáculos, várias dificuldades. Eu acho que a maioria delas ele consegue passar alguns pontos, mas em outro o filme acaba sendo fraco pra mim. Já não sou o maior fã do primeiro, não acho o primeiro o melhor filme de terror como muita gente acha, mas aqui eu acho que tem muitos pontos que poderiam ser muito melhor trabalhados e executados de uma maneira mais interessante. Porque o filme começa muito bem, numa sequência inicial que eu acho incrível. Até aparecia o logo Sorria, eu gosto bastante daquela sequência que mostra uma marca desse filme que seria a direção dinâmica. Esse filme ele tenta te entregar dentro do terror uma direção que ela não para em momento nenhum. Parece que a câmera ela vai te acompanhar o tempo inteiro, tanto na visão do personagem principal em primeira pessoa, como também mostrando o cenário como um todo. A direção nessa sequência inicial, que se repete em várias sequências da personagem da Naomi Scott no seu camarim, no seu quarto, no seu apartamento, faz com que a câmera não pare em momento nenhum. E esse jeito de ela não parar, ter poucos cortes, faz com que você esteja investido dentro daquela sequência de ação, que no caso é terror. Inclusive, isso pode até tirar um pouco do clima de terror, mas ele te deixa mais preso, parece que é algo mais dinâmico, e isso me agrada. Essa sequência te deixa preso porque Sorrir é um terror difícil de fazer. Você não tem um monstro, você não tem um demônio. Então você tem que ser inventivo nesse ponto. Ele é inventivo nesse ponto e eu acho interessante como a direção trabalha isso. Enfraquece muito o terror, mas pelo menos é inventivo. E óbvio, ele em alguns momentos acaba repetindo algumas cenas tanto que acaba fazendo com que você, como espectador, parece que sabe o que vai acontecer. Também gosto muito de como o diretor usa muito as expressões faciais, afinal, sorrir é muito importante, e reflexos. Reflexos seja de uma porta, seja de um vidro que tem numa porta, num espelho que está num quarto, de uma parte de água, não importa. Ele usa bastante reflexo, isso eu gosto bastante, porque nunca foca no rosto principal da pessoa. Isso eu também acho interessante. Então é uma direção bem competente no que ele tenta fazer em relação a como trazer algo novo. O que ele não consegue trazer em algo novo é o terror. Pra mim o terror desse filme não funciona de maneira nenhuma, porque ele é um terror que ele é previsível, e além disso o diretor, ele parece que ele falta algo nesse ponto. Tanto que você sabe quando vai ter um jump scare, aquele susto que vai pular na sua cara, porque realmente ele coloca a câmera que ela vai para um lado, vai para o outro, a luz apaga e acende. É aquela direção que ela é tão previsível pro terror como um todo, que ele fica até ficando bobo. Você não acaba tendo medo de momento nenhum, você sabe o que vai acontecer ali. Então esse ponto é uma direção que para dirigir o filme, criar um clima, uma ambientação para a pessoa famosa, até funciona bem e tenta trazer algo diferente para a ação de um filme de terror. Mas o terror em si, ele não funciona de maneira nenhuma, pelo menos na parte do susto e do medo. E aí é que entra um problema. Por que a direção tinha que funcionar tão bem? Porque Sorria faz tanto sucesso pelo fator novidade. Quando você assiste o Sorria de 2022, você pensa, o que está acontecendo aqui? Por que estão sorrindo? É um demônio? É uma crise existencial da pessoa que está tendo isso? O que está acontecendo aqui? E aí, no final, eles explicam que é um demônio, eles explicam como funciona o demônio, explicam quem é o demônio, e aí você entende. Aqui você não tem um fator surpresa disso. Quem está assistindo já sabe quem é o demônio, já sabe o que o demônio vai fazer, já sabe como ele funciona. Então nesse ponto ele teria que ser mais inventivo, porque não tem um fator surpresa ou mistério e suspense pra gente que está assistindo. Então, esse ponto, a direção não consegue te entregar o terror. Então, ele apela para dois tipos de terror. Primeiro, é o terror mais de fantasma e de monstro, que seria aquele terror mais de susto o tempo inteiro. Não funciona de maneira nenhuma. O segundo ponto seria o terror de gore, que seria um terror mais violento. E aqui eles apelam bastante para violência. Tem algumas sequências que até funcionam bem de violência, como a inicial, que envolve um peso, a pessoa batendo com um peso na cara. Mas, por exemplo, a sequência final, que é uma sequência super gore, é uma sequência que ela tem tanto CGI, tem tanta... num nível tão grande,
grande que ela só perde o impacto e perde a força. Inclusive, colocam o público pra ficar gritando porque tá acontecendo ali e também não funciona. Então assim, a parte do terror de susto, ele não é tão bem feito e o gore tem alguns momentos bons de gore, de alguma surpresa, mas de modo geral também não é tão forte assim. Então o filme não consegue entregar tão bem no terror dessa parte. É um terror que ele não é horrível, mas é um terror que falta alguma coisa. É um terror que pra mim não funciona tão bem como poderia. É um terror de descarte, aquele terror que não tem aquela sequência de terror que te marca, tanto de susto como de mortes violentas. Por exemplo, a franquia Terrifier, que vai ganhar um novo filme agora, na semana que vem que esse vídeo está sendo lançado, com seu terceiro filme, ela é uma franquia que visivelmente não liga pra história, não tem história e só a grande sequência de violências acabam vendendo o filme. Mas a violência é tão grande, ela é tão impactante, que ela acaba te prendendo. Aqui não chega a ter esse ponto, até porque Terrifier é um nível bem alto de violência, até mais exagerado do que precisava. Então o terror não funciona tão bem. Mas a gente pode ir para a história, que seria a parte de expansão de mundo. Afinal, o primeiro filme ele é feito com uma pessoa muito pequena, que a gente não conhece tão bem. Aquela é uma grande cantora que acabou passando por uma crise. É legal ver como eles mostram nos bastidores de uma famosa que passou por um grande acidente, que teve problemas com drogas, mas eu acho que a parte dos bastidores poderia ser mais explorado. Eu sei que esse não é o foco do filme, mas tem vários momentos que poderiam mostrar como a mídia liga para ela mais para frente, tentam fazer isso, mas de uma forma que não funciona tão bem, e como o mundo vê ela. Isso seria interessante. Ir nesse ponto de uma pessoa super famosa e ela passando por uma crise. Poderia ser uma crítica à indústria da música, poderia ser uma crítica aos shows exagerados, a como as pessoas não se importam com a pessoa e só com a artista. Essas críticas poderiam entrar muito bem nesse filme e dar camadas e engrandecer o filme. Elas estão no filme, mas elas não têm. O diretor não quer focar nisso, já que ele quer focar só no terror. São críticas que são em nenhum momento tão bem exploradas como poderia ser. Sorte que a Naomi Scott é uma boa atriz, eu gosto dela pelo menos, e eu acho que ela tá bem no seu papel. Inclusive o elenco até que de suporte está bem como um todo. É um filme que, inclusive, podia ter mais orçamento, porque ajudaria bastante algumas sequências que eu senti um pouco de falta. No fim, Sorria 2 é um filme que ele prova que eles querem fazer uma franquia, mas ao mesmo tempo eles provam como esse gênero, como esse filme, essa franquia, não poderia ser tão grande assim. Porque nesse filme você já consegue ver um grande esgotamento no que eles querem entregar para a franquia. O esquema de todo mundo tá sorrindo e como o demônio é explorado, já teve um desgaste nesse filme. Então, para mim, eu pararia aqui. Mas mesmo não sendo um filme terrível, ele é um filme que pra mim mostra que é uma continuação que não precisava existir, porque faltou já inventividade em vários pontos do terror e as discussões que poderiam ser interessantes, eles não entraram de cabeça. Concluindo, eu acho que Sorria 2 vai dividir muito quem gostou muito do primeiro filme para quem achou mediano ou não gostou. Quem gostou muito vai ter uma continuação daquela mesma narrativa e talvez se convença que pelo menos é um filme mediano. Para quem não gostou do primeiro, achou só mediano, vai achar um filme abaixo da média, porque ele é um filme que ele tem uma boa protagonista, uma boa atriz principal, mas ele não consegue desenvolver tão bem a história de Sorria, ele não consegue trazer um terror diferente, não consegue sair do fator novidade, e pra mim, se era pra começar a franquia, ele mais provou que não precisamos de uma franquia de Sorria do que precisamos de continuações. E por isso que eu fecho o filme Sorria 2 com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Sorria 2? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.